começou a ter vida própria, sempre numa direção, sempre de acordo com o consórcio. Aí o que acontece? Acontece que uma instituição que era aplaudida no 7 de setembro, por agir corretamente, né, prendia os que se julgavam condenados à eterna impunidade, agora quero ver desfilar, tentar desfilar no 7 de setembro para ver o que diz o povo, que é o grande juiz de tudo, ao fim e ao cabo. Né? Você acha que o povo brasileiro é um bando de idiotas? Ele vai a quem tem de ser vaiado e aplaude quem tem de ser aplaudido. Nunca acontece. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo aqui novas informações diretamente de Brasília. Vamos com comentários do canal Revista Oeste, já deixando os créditos aqui ao canal do Revista Oeste na plataforma do YouTube. Pessoal, e já peço a vocês também que se inscrevam no canal, deixe seu like, o seu comentário, que isso ajuda muito o canal a crescer. O seu like, o YouTube entende que somos relevantes e entrega o nosso conteúdo para mais pessoas. E peço a vocês também que comentem aí de qual cidade vocês estão nos assistindo, que é para a gente saber de onde está vindo a nossa audiência. E só lembrando a todos vocês que ativando o sininho de notificação, assim que postarmos conteúdo, chegará diretamente em seu smartphone ou em seu computador. Agora, sem mais enrolação, bora para o conteúdo. Assim, que a linha de investigação do relatório da Polícia Federal tenta associar aí essa suposta fraude na carteira de vacinação de Bolsonaro e da filha com a tentativa de golpe de Estado. Essa é a amarração que está surgindo, que saiu hoje na imprensa desde de manhã. Eu acho que eu vou pegar de novo, e aqui não tiveram nenhum cuidado de usar uma metáfora, né? Porque no caso do Trump, eles usam uma metáfora, ignoraram a metáfora, obviamente por uma conveniência mercadológica da notícia que eles querem vender. Quando eu vi a frase ontem, eu falei, coisa estranha, isso aí me sugere algo estranho. Bom, fui ver, claro, uma economia em frangalhos, a indústria automotiva americana está sob ataque dos importados, sobretudo japoneses, foram os primeiros a chegar, desde os anos 80. É natural que isso aí seja um assunto de campanha e que, olha, eu vou taxar para preservar a indústria americana. Ele falava da America Great Again, né? Bom, tá essa história toda. Faz todo sentido, ou seja, na minha escola de jornalismo, como de muita gente, tenho certeza que na do Silvio também, na do Augusto, ou nas escolas de jornalismo, isso é mentira. Divulgar isso era uma mentira. Bom, aí vem a Polícia Federal. Aqui não tem nenhuma metáfora, não estão usando metáfora. São ligações estranhas, tá? Onde é que é a carteira de vacinação? A alegação é que, por acaso, se o golpe não desse certo, ele poderia sair do país. Tá, mas para um presidente, como a Ana lembrou, que fazia questão de dizer para o mundo inteiro que não ia tomar vacina, mesmo na questão da filha dele, falou assim, olha, a Michelle quer, mas aí nós vamos discutir. Se a Michelle quiser tomar a vacina, toma, mas com a filha nós vamos discutir em casa, ou seja, um assunto de pais, o que é natural. Decide o futuro dos filhos os pais, constituídos ali. Qual é o interesse de fazer essa readequação no status vacinal do presidente? E ligar isso à questão desse suposto golpe. De novo, além do que o Silvio fez menção aqui de cortina de fumaça, a notícia era muito ruim da reunião ministerial, a Anísia saiu chorando, foi consolada pela Janja, o ministro da Justiça diz que o problema é dos estados e municípios, ignorando a própria competência que ele deveria ter. Bom, e diz que os municípios têm que ofertar segurança, sendo que o Supremo, onde ele pertencia, tirou dos GCMs a possibilidade de fazer abordagem e tudo mais, salvo num flagrante delito, enfim, 1000 condições, e provavelmente quando chegar numa corte superior vai se anular a operação policial, como se faz inclusive com as PMs. Bom, a notícia era toda ruim, criou-se uma cortina de fumaça. Mas mais que cortina de fumaça, parece que há ali um fichário, vou usar uma expressão dos anos 80 aqui, cada vez que surge uma coisa, opa, temos aqui. E a Polícia Federal está se permitindo ser exatamente o escape para notícias ruins do governo. O que é algo muito preocupante, deveria, eu espero, que isso provoque, embora não faltem razões, deveria ter uma investigação no Congresso Nacional. A Polícia Federal é um órgão de Estado, tanto que é o presidente que nomeia, indica, na verdade, né, o chefe da corporação, o ministro da Justiça tem lá alguma hierarquia sobre ele, enfim, algum comando,
mas é um órgão de Estado que está sendo usado pelo governo. Esse é o problema. Coisas de Estado não podem ser usadas por governos. Governos são governos, valores de Estado são valores de Estado. Silvio, eu quero aproveitar e trazer até aqui um trechinho desse relatório da Polícia Federal. Nós até exibimos na tela para quem quiser mais informações, publicamos no site revistaoeste.com sobre esse caso, tentando fazer a ligação, essa linha de investigação que liga aí a suposta fraude do cartão de vacina com a tentativa de golpe. Diz o seguinte, um trecho do relatório da Polícia Federal, aspas, o presente eixo pode ter sido utilizado pelo grupo para permitir que seus integrantes, após a tentativa inicial de golpe de Estado, pudessem ter à disposição os documentos necessários para cumprir eventuais requisitos legais para entrada e permanência no exterior, cartão de vacina, aguardando a conclusão dos atos relacionados à nova tentativa de golpe que eclodiu no dia 8 de janeiro de 2023, fecha aspas, um trecho do documento. Teve que ter duas tentativas. Está na minuta isso aí, não? Pois é, daqui a pouco vão encontrar alguma coisa relacionada que relacione a carteirinha de vacinação com a minuta. Mas aí você tem um sério problema, que é o problema da suposição em documento oficial. Isso é um inquérito, isso é uma investigação. Isso deveria ser levado a sério. O Brasil deveria ser levado a sério. A polícia não pode ser uma polícia política. Quando você coloca a polícia do Estado contra um CPF, seja de quem for esse CPF, nós não estamos mais falando de democracia. Tem outro nome quando a polícia persegue um CPF. E repito, tanto faz quem seja o dono desse CPF. São suposições, são ilações. Tudo é mediúnico. Pode ser que aconteça, pode ser que tenha relação. Então, se pode ser, isso justifica uma operação, por exemplo, de busca e apreensão. O nome disso se chama Fishing Expedition, é a pesca probatória. Eu vou lá buscar uma carteirinha de vacinação, eu saio de lá com 2, 3 aparelhos celulares, computadores e vamos ver onde é que tudo isso vai dar. Ou seja, me dê o nome do homem e eu vou dar um jeito de prendê-lo. A história conta muito bem como é que isso funciona e de onde isso partiu, de que tipo de regime isso parte. Nós temos uma polícia sendo usada de forma política e não venham dizer que na época do governo Jair Bolsonaro isso acontecia, porque não acontecia. A Polícia Federal, durante o governo Jair Bolsonaro, não fez operações contra inimigos, contra opositores, contra a oposição, no caso a esquerda. Não fez. Agora sim está sendo utilizado. Ah, mas a Lava Jato agiu ideologicamente. Até para quem pensa assim, nós estamos falando de uma força-tarefa que atuou no Paraná, em Curitiba. Nós não estamos falando da Polícia Federal comandada por ministro. E quem montou e aparelhou a Polícia Federal dessa forma, hoje é ministro da Suprema Corte, é o Flávio Dino. Isso só complementar aí com relação, e naquele caso, decisão de um juiz com o Ministério Público na Justiça Federal, que depois foi revisado pela segunda instância da Justiça Federal e depois pela terceira instância e ainda o Supremo Tribunal Federal, que não é uma instância, está acima de todo mundo. É muito diferente do que a gente está vendo. Isso aí vai parar diretamente no gabinete do ministro do Supremo. Claro. Não tem recurso, nem transparência. E nem Ministério Público. Nem Ministério Público, bem lembrado. O Bolsonaro foi impedido de exercendo suas atribuições nomear o superintendente da Polícia Federal, que serviria ao Bolsonaro. Me inquieta esse protagonismo da Polícia Federal. Já começou a ter vida própria, sempre numa direção, sempre de acordo com o consórcio. Aí o que acontece? Acontece que uma instituição que era aplaudida no 7 de setembro, por agir corretamente, né, prendia os que se julgavam condenados à eterna impunidade, agora quero ver desfilar, tentar desfilar no 7 de setembro para ver o que diz o povo, que é o grande juiz de tudo, ao fim e ao cabo. Né? Você acha que o povo brasileiro é um bando de idiotas? Ele vai a quem tem de ser vaiado e aplaude quem tem de ser aplaudido. Nunca acontece o contrário. Bom, e ainda nesse assunto, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, determinou um prazo de 15 dias para que a Procuradoria-Geral da República apresente sua posição sobre o relatório da Polícia Federal que indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 16 pessoas em função de um suposto esquema de fraude em cartões de vacina.
A PGR deve decidir se apresentará ou não uma denúncia formal. Embora o relatório da Polícia Federal tenha solicitado o indiciamento de Jair Bolsonaro e de outras 16 pessoas, a PGR não é obrigada a seguir essa recomendação. Bom, Ana, é o que falamos aqui, né? A PGR pode denunciar apenas parte dos envolvidos, pode solicitar o arquivamento do caso, tem agora aí 15 dias para se manifestar. Mas olha, com todo respeito à PGR hoje não tem mais o peso que tinha. O Alexandre de Moraes dar 15 dias para a PGR se manifestar, se a PGR não se manifestar de acordo com os desejos do Alexandre de Moraes, ele vai dar de ombros. Tem sido assim, infelizmente. A PGR já se manifestou sobre a soltura e o perdão presidencial do ex-deputado Daniel Silveira. A PGR já se manifestou pela soltura do Felipe Martins, que já provou a sua inocência, que ele estava no Brasil, inclusive com a Latam, emitindo documento oficial dizendo que ele estava no voo para Curitiba, Brasília-Curitiba, no dia 31 de dezembro. E o Alexandre de Moraes deu de ombros. Então, nesse ponto, a essa altura, com todo respeito a importância do Ministério Público na nossa República e as manifestações da PGR, a essa altura, o que adianta o que a PGR vai falar, a manifestação da PGR, se no final do dia o que vai decidir é uma canetada do Alexandre de Moraes? E aí, Augusto, o que a gente pode esperar aí da PGR? 15 dias para manifestação. Ontem eu fiz um comentário mais ou menos nessa linha. O Ministério Público lutou por anos para agir com independência, não quer ser um poder à parte, mas quer ter autonomia de voo para, por exemplo, conduzir processos, né, conduzir investigações, etc, etc. Conseguiu isso, melhorou a situação, e eles estão renunciando a esses poderes que eles têm, a essas atribuições. O Alexandre de Moraes tem feito o que quer com o Ministério Público. O Ministério Público também, a Procuradoria se manifestou a favor da soltura do mendigo, do morador de rua que eles mantiveram preso, que o Alexandre manteve preso por 11 meses. O sistema acusatório brasileiro foi desmontado, né? E o eixo dele era o Ministério Público, que é o que acusa. Agora não precisa acusar ninguém. E eles, quando pedem absolvição por falta de provas, eles são ignorados. Isso não havia, nunca vi. Sim. Um juiz se recusar a absolver alguém que o promotor não acusou. Agora, o Alexandre de Moraes encarna o ex-promotor Alexandre de Moraes para acusar, condenar, ele é vítima, é o xerife, é o detetive, etc, etc. As instituições que estão renunciando ao exercício dos direitos que têm, das suas atribuições, esses sim estão desmoralizando as instituições. Porque vejam vocês, pessoal, o que o Augusto falou é a pura verdade. A PF era uma organização de respeito, né? As pessoas, quando viam falando Polícia Federal, já pensava nada mais, nada menos que seria um caso grave, porque a Polícia Federal era um sistema, né, uma organização séria que cuidava, né, dos assuntos ali mais confidenciais, dos assuntos ali mais políticos, né? A PF cuidava desses assuntos. Perdeu totalmente a credibilidade de um tempo para cá. Hoje, se fala Polícia Federal, eu tenho certeza que as pessoas já ficam com um passinho atrás por conta de tudo que vem acontecendo, né, pessoal? Primeiro, uma investigação por oportunação a uma baleia, aonde já se viu uma investigação por conta de uma baleia a um ex-presidente. Nenhum lugar, apenas aqui no Brasil. Segundo, toda semana, se eu não me engano, foi mês passado,
Toda semana tinha uma operação, uma busca e apreensão na casa do Bolsonaro. E justamente as mesmas pessoas, quando não é um senador ou um deputado de direita, é Bolsonaro, ou os filhos do Bolsonaro, ou o agente do Bolsonaro, ou a cartinha de vacina do Bolsonaro. E isso vai desmerecendo cada vez mais a instituição que era séria e hoje não passa de chacota para a população. O que eu estou falando aqui é a pura verdade. O que eu estou falando aqui é a pura verdade. Até no começo, quando teve o 8 de janeiro, algumas pessoas depositavam confiança que a Polícia Federal iria investigar e trazer, né, os verdadeiros culpados do 8 de janeiro. Mas isso não aconteceu. Eles simplesmente abaixaram a cabeça, como o Exército abaixou a cabeça, e aceitaram as ordens que estava por vir. Eles aceitam qualquer ordem que vier, né, lá de Brasília. Então, assim, o que vamos pensar de uma Polícia Federal hoje? O que vamos pensar de um Exército hoje? Né? Vira e mexe são chamados de melancias. Perdeu o respeito, pessoal, perdeu o respeito. Infelizmente, né? Porque assim, eram instituições que prezavam respeito, que traziam respeito, que impunham respeito. E hoje passam, né, despercebidos, passam como se fosse, como podemos dizer assim, apenas seguindo ordens, só seguem ordens, né, do maioral lá de Brasília. É isso aí, pessoal. Se não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, o seu comentário. Isso ajuda o canal a crescer, isso ajuda no engajamento do vídeo, pessoal. É rapidinho só. Se tiver no computador, passa o mouse assim em cima do joinha, clica. Ou se estiver pelo celular aí, o smartphone mesmo, só dá um clique ali no joinha, que isso já faz uma tremenda diferença aqui pra gente, pessoal. O comentário, assista o vídeo até o final, que também ajuda muito na distribuição da notícia aqui na plataforma. Desde já agradeço, valeu!